Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos gravando mais essa aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar passando a lição de número 13 de nossa revista, a última lição da nossa revista, que tem como título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Então hoje nós vamos estar finalizando esse estudo dessa carta que Paulo escreveu aos Efésios. Então assim, a gente adquiriu muito conhecimento ao longo de cada lição que nós estudamos, e hoje nós vamos finalizar essa revista falando sobre a batalha que cada cristão passa todos os dias, a batalha espiritual que cada um de nós enfrentamos. E também vamos aprender sobre as armas que estão disponíveis a todos nós, as armas espirituais a qual Cristo disponibilizou para cada um de nós podermos batalhar nessas batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. O texto base ao qual nós vamos estar lendo está escrito lá em Efésios, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 10 ao 20. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. E diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então este texto é o texto base que fala sobre as armas espirituais. Então, Paulo aqui ele vai falando, ele vai comparando as armas espirituais como o armamento que um soldado romano usava. Então, ao longo desse estudo hoje, nós vamos estar aprendendo sobre essa batalha, aprendendo sobre essas armas, como que a gente vai poder usar essas armas, conhecer essas armas, para que a gente possa lutar nessa batalha espiritual que todos nós enfrentamos e poder ficar firmes e poder vencer cada uma dessas batalhas. Então, aqui no primeiro tópico, nós vamos aprender o preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente e da vida em santidade, e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência é frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então, o que esse texto que nós acabamos de ler quer dizer? Aqui nós aprendemos o seguinte: primeiro, nós não temos força em nós mesmos para poder vencer Satanás. O ser humano ele não tem poder para vencer as astutas ciladas do inimigo. Não tem, Então muitas pessoas acham que elas sozinhas podem vencer Satanás, elas sozinhas podem vencer as tentações de Satanás, que Satanás trazem até cada um de nós. Então isso é algo errado, Nós só conseguimos vencer o poder das trevas através do poder de Deus em nossa vida. Então quem nos capacita
a vencer as batalhas, a vencer as astutas ciladas do inimigo é Deus. É através do Espírito Santo que nós somos cheios desse poder para podermos vencer essas ciladas que o inimigo traz até o nosso ser. Então a gente em si não tem poder, é o poder de Deus que opera na nossa vida, que nos capacita a vencermos essas batalhas espirituais, tá? Então esse é o primeiro ponto ao qual nós precisamos aprender. O segundo ponto é que esse poder, ele é dado a cada um de nós à medida que você se aproxima de Deus. Então é preciso que você, além de você frequentar os cultos, além de você ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida de santidade, você precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Através dessa comunhão, Deus ele te concede poder, ele te concede força para que você consiga vencer essas batalhas, para que você consiga vencer, essas ciladas que o inimigo tenta trazer para a nossa vida a cada dia, tá? Então esses são os dois pontos ao qual nós precisamos aprender antes de iniciarmos essa lição. Nós precisamos aprender que nós não temos força em nós mesmos, nós precisamos aprender que o poder vem de Deus sobre a nossa vida, tá? E que a gente precisa estar em plena comunhão com o Senhor para que esse poder seja aperfeiçoado em nosso ser, para que a gente possa conseguir vencer essas batalhas, tá? O segundo ponto a qual nós vamos ler, tá? Está escrito lá em vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática de oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tal preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente às astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica, tá? Então uma coisa fundamental na vida de um cristão, se ele quer ser um vencedor, se ele quer vencer as batalhas espirituais de sua vida, esse cristão ele precisa ter uma vida de oração, tá? A gente precisamos orar a todo momento. Como diz, o evangelista, ao qual fazia parte aqui do nosso ministério, aqui do 19º templo aqui no Miar, o nome dele é Valdir, ele sempre dizia o seguinte, que a oração é a chave da vitória. Isso é algo correto, tá? Se você não ora, você não tem comunhão com Deus, tá? Oração é você adquirir intimidade, é você adquirir comunhão com Deus. Deus ele sabe das nossas necessidades. Deus ele sabe das batalhas a qual nós enfrentamos a cada dia. Ele conhece, ele sabe de tudo que nós estamos passando. Mas ele quer que nós oremos, ele quer que a gente fale com ele quer que a gente entregue nas mãos dele. Deus ele quer ver isso de cada um de nós, essa posição de você se ajoelhar, de você se prostrar diante de Deus e de você ter uma vida de intimidade com ele, de você ter uma vida de oração com ele. Porque oração, ela é como se fosse uma conversa. Então para a gente conseguir ter intimidade com a pessoa, para a gente poder conhecer melhor uma pessoa, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É se aproximar dessa pessoa e começar a ter um diálogo com essa pessoa. Então, à medida que a gente vai tendo esse diálogo, a gente vai conhecendo mais essa pessoa, a gente vai criando uma intimidade com essa pessoa. Com Deus é da mesma forma. A gente precisa ter uma vida de oração, que é essa conversa com Deus. A gente precisa orar, à medida que a gente vai orando, a gente vai criando uma intimidade com Deus. A gente vai colocando nossas preocupações, os nossos anseios, as nossas angústias, tudo nas mãos do Senhor através da oração. E a gente começa a ver os milagres acontecendo na nossa vida. Então nós precisamos ter uma vida de oração, ter uma vida de vigilância, porque não é só você orar, mas é também você vigiar a todo momento. Nós precisamos estar vigilantes, atentos às ciladas que o inimigo traz à nossa vida, porque ele está a todo momento oferecendo bandejas para que a gente caia, para que a gente aceite essas ofertas que ele tem para nós, para que a gente aceite e caia. Então nós não podemos aceitar essas ofertas que o inimigo traz até nós, porque aparentemente ele vai trazer algo bom. Você vai olhar para aquilo que Satanás está trazendo para a sua vida e você vai achar que aquilo é bom, que aquilo vai te fazer feliz, que aquilo vai trazer uma paz para a sua vida. Mas é algo falso, é algo passageiro, é algo apenas para te iludir. Então nós precisamos ter uma vida de oração e nós precisamos estar vigilantes para que a gente não caia nessas ciladas do inimigo. Amém? Então nós vamos passar agora para o próximo ponto, que diz assim: conhecendo
o campo de batalha espiritual. Tá? Nós vamos estar lendo o tópico 2, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue, não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha dos soldados é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então aqui nós precisamos aprender o seguinte: primeiro, que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o inimigo, é contra as hostes espirituais, é contra Satanás. A nossa luta ela se trava no campo espiritual e não necessariamente no campo físico, tá? Então muitas das vezes as pessoas travam a luta no campo físico. As pessoas querem lutar contra as outras pessoas, tá? E isso que Satanás quer, porque quando você começa a lutar com as pessoas, as pessoas começam a se destruir, tá? E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que a gente, batalhe contra o inimigo e não contra a pessoa. Então é por isso que na Bíblia está escrito para a gente orar por aqueles que nos perseguem, para a gente poder ajudar aqueles que nos maldizem. Por que Jesus ele nos ensina a fazer dessa forma? Porque Jesus ele sabe que não é a pessoa em si que está querendo atacar a outra, mas sim Satanás que está por trás, influenciando para que aquela pessoa ataque a outra, para que aquela pessoa espinzinhe a outra. Para quê? Para que haja um conflito e para que aquelas pessoas se destruam. Então nós não podemos agir dessa forma. Um cristão, ele deve sempre estar orando por aqueles que perseguem. Por quê? Porque à medida que você ora por aquela pessoa que está te perseguindo, a Satanás, ele bate em retirada da vida daquela pessoa. E à medida que aquela vida for transformada através de Deus, aquela pessoa vai se tornar um amigo seu, vai se tornar uma pessoa do bem. E ela vai parar de te atazanar, vai parar de te espizinhar, vai parar de te perseguir. Mas se aquela pessoa começa a te perseguir e você começa a perseguir ela, vira uma guerra, vira uma destruição. Começa por duas pessoas, daqui a pouco começa as famílias a entrar no meio, daqui a pouco vira uma briga de uma proporção muito grande. Então nós não podemos entrar nessa onda de Satanás. Nós precisamos estar vigilantes e estar orando por essas pessoas. Isso é fácil? Não é. É difícil. Eu também passo pelas minhas lutas, eu também passo por pessoas que querem me perseguir. Mas eu tento estar vigilante a todo momento. Para quê? Para que eu não venha contra-atacar essa pessoa da mesma forma que ela está me atacando. Eu tento estar fazendo o quê? Orando por essa pessoa, pedindo a Deus para que Deus transforme a mente dessa pessoa, para que Deus transforme o coração dessa pessoa, para que essa pessoa muda. O meu desejo não é que essas pessoas sejam destruídas, não. Meu desejo é que essas pessoas se despertem. Essas pessoas precisam se despertar, ver que essas atitudes ao qual elas estão tomando, estão sendo influenciadas por Satanás e elas parem de tomar essas atitudes. Então nós precisamos estar a todo momento vigilantes e orando por essas pessoas, não maldizendo as pessoas que nos maldizem, mas bendizendo, ajudando, abençoando essas pessoas, para que essas pessoas vejam algo diferente em nós e para que a gente ore também por essas pessoas, para que Deus transforme a vida deles, para que elas deixem de ser usadas por Satanás, tá? Um outro agora o terceiro ponto que a gente vai estar lendo aqui é as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por três aspectos: são poderosos, são malignos e são astutos, cheios de sutileza e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Então,
Satanás está a todo momento querendo combater a igreja do Senhor, querendo destruir a igreja do Senhor. E nós precisamos estar atentos porque eles são poderosos, tá? Eles são malignos, tá? E eles são astutos. Ou seja, somente o poder de Deus na nossa vida nos capacita de poder vencer esses principados, essas hostes espirituais que rodeiam a igreja do Senhor. Mas nós precisamos estar confiantes, porque Deus, Ele é infinitamente mais poderoso que Satanás. E é Deus que está agindo na nossa vida, é Ele que nos dá força para vencermos. Então, se nós permanecermos em Deus, nós vamos vencer. Agora, se nós se afastarmos de Deus e queremos vencer com a nossa força, nós não vamos vencer, nós vamos ser destruídos por Satanás, tá? Então nós precisamos estar cada dia atentos, porque eles são poderosos, eles são malignos e eles são astutos, tá? Eles são seres espirituais. Então você não tem como, você na sua maneira física, você não tem como combater algo que é espiritual. Você não tem como combater. Satanás, quando ele era ainda Lúcifer, quando ele era anjo de luz, ele era o anjo mais poderoso que existia. Então, abaixo de Deus, ele era o anjo mais poderoso. Então, Satanás ele foi expulso do céu, ele perdeu a glória que ele tinha, mas ele continua poderoso, ele continua astuto. Então, nós precisamos estar em Deus para que a gente possa vencer Satanás, para que a gente possa vencer essas hostes espirituais, que a gente possa vencer essas potestades que rodeiam a igreja do Senhor, que tentam destruir a nossa vida e tentam destruir a igreja de Deus aqui na terra, tá? Agora nós vamos estar estudando, o tópico 3, que vai falar sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente. Então agora nós vamos estar aprendendo sobre as armas que Paulo falou lá no texto ao qual nós lemos. Então nós vamos entender o que cada uma dessas armas que Paulo citou significa no campo espiritual. Porque Paulo aqui traz uma comparação entre as armas espirituais e uma comparação entre as armas que os soldados romanos usavam no seu campo de batalha. Então, para que a gente possa entender um pouco melhor, nós vamos estar estudando sobre isso agora nesse tópico. E no tópico 2 diz assim: as armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então, essa primeira parte da armadura que Paulo fala, ele está falando sobre o cinto, que o soldado romano usava. Esse cinto ele prendia toda a armadura do soldado e ele dava uma mobilidade maior, uma segurança maior no soldado. E o que ela significa no campo espiritual? Significa que nós precisamos estar a todo momento crendo na verdade da doutrina de Cristo e na integridade do soldado. Nós precisamos ser pessoas íntegras a cada dia. Nós precisamos crer na doutrina e seguir a doutrina que Cristo nos deixou aqui na terra. Então isso é uma primeira arma que nós precisamos estar usando na nossa vida espiritual. Você seguir a doutrina que Cristo nos deixou, é você ser uma pessoa íntegra, você ser uma pessoa correta, você ser uma pessoa que segue os preceitos que o Senhor nos deixou para seguirmos aqui na terra. A segunda arma que nós vamos estar falando é a couraça da justiça. O que significa couraça da justiça? Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. E o que ela significa? Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Então a couraça da justiça era uma malha de ferro a qual protegia os órgãos vitais do soldado. Então quando alguém ia atacar o soldado, ele tinha essa proteção que não deixava que nenhuma arma penetrasse o seu corpo e ferisse algum órgão vital seu. E nós trazendo isso para um campo espiritual, a couraça da justiça, ela trata-se da retidão de um soldado, ela trata da retidão de um cristão aqui na terra, de você estar a todo momento, estar aos pés do Senhor, a todo momento você está buscando em Deus, a todo momento você está debaixo da vontade de Deus, tá? Então isso é a segunda arma a qual Paulo nos fala que nós precisamos usar no nosso campo de batalha.
O terceiro fala do calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Então, refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão dos soldados em testemunhar de Cristo. Tá? Então, Paulo ele fala calçados os pés de preparação do Evangelho da Paz. Então, o soldado ele tinha uma bota, que ela era cheia de pontas, a qual quando cravava na terra dava uma estabilidade maior para que ele pudesse estar lá no campo de batalha. Então, trazendo isso para o nosso campo espiritual, o que significa? Essa calçados dos pés da preparação do Evangelho fala da prontidão que nós precisamos ter em estar falando da palavra de Deus, em estar anunciando a palavra de Deus, em estar pregando o Evangelho de Deus. A todo momento nós precisamos fazer isso, É um dever de cada cristão poder estar anunciando o Evangelho de Deus, poder estar pregando a palavra de Deus, em todos os momentos da nossa vida. Quer seja no nosso lar, quer seja na igreja, quer seja no nosso trabalho, quando nós temos oportunidade. Então nós precisamos estar a todo momento pregando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho do Senhor, a todas as pessoas, porque somente através da palavra de Deus é que as pessoas vão ter o conhecimento de Deus e vão poder conhecer a Deus e se entregar a Ele. Então é uma missão grande que nós temos e é o nosso dever estar pregando a palavra de Deus. Então o quarto ponto vai falar tomando sobretudo o escudo da fé. O que era um escudo no soldado romano? Ele era longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. O que significa no campo de batalha espiritual? Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Então o escudo ele protegia o soldado contra as setas inflamadas que o inimigo jogava contra eles. Então, a partir do momento que alguém jogava com uma seta inflamada, pegando fogo, ou alguém tentasse atacar, ele tinha um escudo para se proteger. Então, trazendo isso para o mundo espiritual, o nosso escudo é a nossa fé. Então, à medida que a gente tem fé, a gente se protege contra essas coisas que Satanás tenta nos lançar, contra esses dardos inflamados, contra essas calúnias que ele tenta lançar na nossa vida, porque ele está a todo momento querendo trazer até nós calúnias, dúvidas, querendo trazer dissensão. Então, quando a gente está com a nossa fé inabalável, a nossa fé nos protege de tudo isso que Satanás traz até a nossa mente, que ele tenta trazer até a nossa vida. Então, da mesma forma que o escudo ele era importantíssimo para o soldado romano, a fé ela é imprescindível na vida do cristão. Nós precisamos ter fé para vencermos essas batalhas do nosso dia a dia. A outra arma que nós precisamos nós vamos aprender é o capacete da salvação. O que era um capacete? Ele era pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. O que significa no mundo espiritual? Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Tá? Então o capacete ele era algo que protegia a cabeça do soldado. Então muitas das vezes a pessoa, o inimigo quando ele ia atacar, ele mirava na cabeça, que acertando a sua cabeça dificilmente você ficaria vivo. Então a nossa salvação ela é o nosso capacete, aquilo que nos protege. Quando a gente tem a plena certeza da salvação, a gente fica mais confiante, a gente fica mais descansado em Deus, digamos assim. Então nós precisamos ter a certeza da salvação. O cristão ele precisa ter a certeza que ele é salvo. Ele precisa crer na obra redentora que Cristo fez naquela cruz, é o suficiente para trazer a salvação até ele. Não porque nós merecemos a salvação, mas pela obra que Cristo fez por cada um de nós. Então, à medida no momento que a gente crê na obra, a gente crê na nossa salvação e cremos que nós somos salvos. Então, nós precisamos ter na nossa vida a certeza da salvação. Nós precisamos crer no sacrifício que Cristo fez, na sua obra redentora e ter em nós essa certeza de que somos salvos em Cristo Jesus. Tá? E por último, Paulo vai falar sobre a espada do Espírito, a única arma disponível, tanto para defesa quanto para ataque. Então,
quanto para ataque. O termo grego para ela é macharia, identifica que como espada curta, isso significa combate pessoal. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo, corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então a palavra de Deus, ela é a espada espiritual. Então olha só como é importante a espada na mão do soldado. Ele tanto se defende do seu inimigo, como ele também ataca o seu inimigo. Então a espada no mundo espiritual é a palavra de Deus. A palavra de Deus é tanto para nos proteger, né, para que a gente adquira o conhecimento e para nos proteger contra essas seladas, contra esses ataques do inimigo, e também para a gente atacar, né? A gente não pode ficar apenas também no nosso campo de defesa, nós precisamos atacar. E como nós atacamos no mundo espiritual? Falando da palavra de Deus, pregando o Evangelho de Deus a todas as pessoas, a todas as criaturas, porque a partir do momento que você prega a palavra de Deus, vidas vão ser transformadas, né? Pessoas vão ser transformadas, pessoas vão começar a crer em Deus, pessoas vão começar a se entregar a Deus. Então, isso é quando a gente faz esse ato, a gente está atacando Satanás no seu mundo espiritual, porque uma pessoa que está afastada de Deus, ela pertence a Satanás. Então, a partir do momento que você usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e você leva a palavra de Deus e essa pessoa crê no Evangelho, Satanás ele perde essa batalha. Essa pessoa vem para o lado de Deus, essa pessoa, né, ela passa a entregar o comando da sua vida a Jesus Cristo. Então nós precisamos a todo momento estar se defendendo e também atacando, né, o mundo espiritual através da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho de Deus, tá? Então, para nós concluirmos essa lição, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. As Escrituras convocam o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Tá? Então, para a gente concluir essa lição, a gente precisa entender que Satanás ele é poderoso. Sim, ele é muito poderoso. Tá? Então, o ser humano em si não tem poder para vencer ele. Mas, à medida que a gente se entrega a Deus, à medida que a gente se aproxima de Deus, Deus ele nos dá a força necessária, Deus ele nos dá, né, o poder necessário para vencermos essas potestades, né, esses príncipes das trevas que nos rodeiam e tentam destruir a nossa vida e tentam destruir a igreja do Senhor. Tá? Então, nós não temos que ter medo dele. Nós não podemos tentar enfrentar ele com as nossas forças. Mas nós não precisamos ter medo dele. Por quê? Porque o Deus que está sobre nossa vida, ele é infinitamente mais poderoso. Então, que a gente venha meditar sobre isso, que a gente venha estar a todo momento ligado em Deus. Tá? Porque somente Deus nos dá força, somente Deus nos capacita a vencermos essas batalhas. Então, se nós, como cristãos, nós se revestir de todas essas armas espirituais, a qual nós acabamos de ler e aprender, nós vamos obter vitória sobre essas lutas e essas dificuldades que sobrevêm à nossa vida. Então que a cada dia Deus ele vem te conceder força, Deus ele vem te revestir de poder e que você venha estar orando e vigilante a todo momento para poder vencer essas batalhas espirituais que nós enfrentamos. E assim nós terminamos mais essa aula. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha continuar te fortalecendo, que Deus venha continuar, né, a estar te sustentando nesses momentos difíceis que nós estamos enfrentando. Eu creio que em breve nós vamos poder estar novamente na sala de aula, né, aqui no templo, podemos ministrar essas aulas, né, falando, né, junto, face a face, podemos interagir juntos, porque para mim é muito difícil estar ministrando a aula através de um vídeo. Às vezes eu me enrolo um pouco, às vezes eu perco um pouco a linha de raciocínio, porque eu tenho uma certa dificuldade em transmitir aula assim online. Mas eu creio em Jesus que em breve, né, esse momento difícil que nós estamos passando vai acabar e nós vamos poder estar juntos na sala de aula novamente. Que Deus abençoe, fique na paz, que Deus venha abençoar a sua vida e a vida de toda a sua família.